Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nela, mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. E se você já é inscrito e não ativou o sininho de notificações, ative. Assim você será notificado de todos os vídeos do canal. Siga o Guardei a Fé nas redes sociais e deixe o seu like nesse vídeo. O ser humano sofre porque, na maioria das vezes, sempre tenta fazer aquilo que é contra a vontade de Deus ou aquilo que é contrário à direção de Deus. Isso já aconteceu desde o início da humanidade, desde a criação do mundo, lá em Adão e Eva, quando Deus deu a Adão e Eva a ordem para que eles pudessem comer de qualquer fruto, menos do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E eles, em desobediência à palavra de Deus, comeram do fruto e, por consequência da sua rebeldia, eles foram expulsos do paraíso. Então, o ser humano, por natureza, tem esse hábito de achar que aquilo que eles pensam é o certo e acabam ignorando a direção de Deus. Aí está a razão porque o mundo se encontra perdido, porque vemos um caos nesse mundo. Aí vemos porque o sofrimento das pessoas. Muitas pessoas às vezes dizem que tem muitas pessoas de coração bom que sofrem, mas o que vai contar diante de Deus não é apenas um coração bom. Deus quer que nós venhamos a obedecer a palavra dele. Deus quer que venhamos seguir a direção dele. Não que Deus nos obrigue a fazer isso. Pelo contrário, ele nos dá o livre arbítrio. Nós é que devemos escolher o que queremos. Se queremos a luz, andaremos no caminho da luz, porque após a nossa morte viveremos em um lugar de luz. Mas se escolhemos viver longe de Deus, então caminharemos nas trevas, e após a morte, certamente, aqueles que vivem no caminho de trevas também habitarão nas trevas. Por isso, se as pessoas querem que Deus mude a vida delas, se as pessoas querem que nesse mundo elas venham viver em uma vida de paz, em uma vida de qualidade, uma vida de felicidade, felicidade na família, felicidade no amor, felicidade no casamento, enfim, se as pessoas querem usufruir de uma vida abençoada por Deus, elas têm que se sujeitar a Ele, porque a Bíblia é uma prova disso. Quantos homens na Bíblia que desobedeceram a Deus e sofreram consequências por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência? Até mesmo anjos. A própria Bíblia afirma isso, que Deus não poupou anjos quando pecaram. Então, se Deus não poupou anjos da condenação, não é o ser humano que será poupado. Não que Deus irá condenar as pessoas, mas o próprio ser humano, por causa das suas atitudes contrárias à vontade de Deus, eles se condenam e, consequentemente, eles atraem sobre si o sofrimento. Por isso, nós sempre aqui no canal batemos nessa mesma tecla. Se a pessoa quer alcançar uma vida de felicidades, ela tem que se sujeitar a Deus. Não é Deus que tem que se sujeitar a mim. Não é Deus que tem que se adaptar ao meu jeito. Eu tenho que me adaptar ao jeito de Deus. Eu tenho que me adaptar à vontade dele, para que eu possa alcançar aquilo que ele tem a me oferecer. Porque Deus tem mais a oferecer para mim do que eu oferecer a Ele. Então, Ele não precisa de mim, porque Ele sem mim, Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos dEle, porque sem Ele nós não somos nada. Por isso, é de suma importância que nós venhamos a cada dia andar dentro da vontade de Deus e assim
possamos desfrutar das bênçãos, porque Deus tem bênçãos. Deus tem a maior das bênçãos para nós, que é a vida eterna. Por isso ele diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e nem se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem preparado é algo glorioso. O que Deus tem preparado é algo magnífico, mas essa promessa é uma promessa de vida eterna, é uma promessa de felicidade eterna, porque se o ser humano tem vivido aqui nesse mundo e tem visto o caos, a tristeza, doenças sendo disseminadas, destruições, e isso traz uma tristeza para o ser humano, porque por mais que a tragédia, por mais que o mal não aconteça com a gente, nós nos sensibilizamos quando vemos isso acontecer na vida de outra pessoa, porque somos humanos e sabemos que também estamos sujeitos a isso. Por isso, Deus, sabendo que o ser humano ele está sujeito ao sofrimento nessa vida, ele preparou para o ser humano um lugar de paz, um lugar de felicidade, aonde ali não habitará a dor e nem o sofrimento. Mas esse lugar ele é reservado apenas para aqueles que se sujeitam, que obedecem à vontade de Deus. Mas, enquanto estamos vivos nesse mundo, Deus também quer nos proporcionar felicidades nessa vida, assim como Ele proporcionou para Jacó, assim como Ele proporcionou para Abraão, para Moisés, assim como Ele proporcionou a Josué, a Davi e a todos aqueles que obedeceram a Ele. Ele realizou sonhos, Ele alegrou o coração dessas pessoas. E é da vontade, sim, é da vontade de Deus que nós venhamos também viver com um coração alegre e em uma vida de felicidade. Por mais que venhamos passar lutas, essas lutas, em momento algum, elas tirarão a paz de Deus que habita em nós. Hoje meditaremos em Números capítulo 20, no versículo 7, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Preste muita atenção. Deus falou para Moisés que ele deveria falar com a rocha. Deus mandou ele falar com a rocha. Mas ele, movido por uma ira, ele movido por uma raiva, digamos assim, porque o povo já tinha visto muitos milagres, mas mesmo assim eles continuavam incrédulos, eles continuavam murmurando. Então Moisés deixou-se levar pela emoção, deixou-se levar pelo sentimento de raiva, de indignação, e esqueceu que a direção de Deus é que ele falasse com a rocha, e ele feriu a rocha 2 vezes. A atitude de Moisés, a qual foi movida com base em indignação por causa da incredulidade do povo, fez com que Deus observasse que ele duvidou da palavra dele. Ele não creu, e por isso Deus disse que aquele povo não entraria na terra prometida, e consequentemente Moisés, porque como sabemos, Moisés não entrou. Ele viu a terra, ele viu o local que Deus tinha prometido, mas ele não entrou porque ele duvidou.
A direção de Deus é que ele fosse falar com a rocha, mas ele preferiu ferir, seguindo assim a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E nós perdemos muitas coisas com Deus, muitas coisas boas já eram para ter acontecido em nossas vidas, porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus e acabamos nos deixando levar pelas emoções e, consequentemente, duvidando ou fazendo a nossa vontade e ignorando a de Deus. Assim como Moisés, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, tem muitas coisas na nossa vida que já eram para ter acontecido, mas infelizmente não aconteceu porque em algum momento preferimos seguir a nossa vontade do que seguir a vontade de Deus. Então, se nós queremos que as bênçãos de Deus, que a vontade dele seja vista em nossas vidas, então temos que seguir obedecendo a Deus e temos que ter esse cuidado em obedecê-lo sempre, para que assim possamos desfrutar de todas as promessas dele nessa vida e, consequentemente, após a morte, com a vida eterna. Por isso, o ser humano é que impede Deus de agir quando coloca a vontade de Deus em segundo plano e coloca a sua própria vontade acima da de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e espero que essa palavra tenha abençoado mais ainda a sua vida. Se você quer abençoar outra pessoa, compartilhe esse vídeo, copie o link desse vídeo e compartilhe com outra pessoa para que ela possa vir assistir aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar também essa pessoa. Até o próximo vídeo.